Olá meus amigos, olá meus companheiros, estamos aqui de novo para mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai fazer uma retrospectiva de 2024. Vou falar um pouco sobre os desenhos que eu fiz, sobre o que eu acho que eu aprendi, o que foram os highlights, né, o que eu acho que foram os pontos altos de 2024 em relação a desenho, e um pouco das minhas ideias para 2025 e tudo mais. Essa é a ideia, só uma revisão gigante de tudo que eu fiz em 2024 e o que aprendi, o que foi legal, o que foi maneiro, o que não foi tão maneiro, tudo mais. Então vou começar com um básico, vamos só falar os números, o que eu fiz em 2024 exatamente. Em 2024 eu fiz o total de 150 desenhos, 150 imagens no total. E dessas 150 imagens, 146 imagens eram partes de algumas séries. Eu fiz 14 séries no total, certo? De todas essas 14 séries, a maior dela teve 18 páginas, ou seja, sobraram 4 desenhos que não foram parte de nenhuma série, que eram só desenhos únicos, mas o resto foi tudo parte de história, tudo parte de série. Então isso é bom, porque eu tinha essa vontade já de começar a mexer com séries, e acabou que nesse ano a grande maioria, 99% dos meus desenhos foram parte de séries, então isso é positivo. Desses 150 desenhos, 64 foram desenhos non-com, né? E 52 foram desenhos de fanboys. E 34 foram estudos. Estudos de desenho, né? Só de estudo de imagem e tal. E aqui, ó, dá pra gente ver o que eu fiz por mês, tá vendo? De janeiro até dezembro. E aí, você vai notar que aqui, ó, em março, aconteceu alguma coisa. Eu comecei a fazer, ó, só série grande, tá vendo? Além de série grande, eu comecei a fazer bastante coisa em preto e branco. Dá pra você ver em todos os desenhos aqui, que a grande maioria é em preto e branco, tá vendo? E isso já entra meio que dentro de uma das coisas que aconteceu esse ano que foram positivas, certo? Então, teve 2 pontos maiores que eu considero que foram os mais importantes, as coisas mais importantes de 2024. E a primeira delas é que aqui, em março, eu meio que aprendi a fazer desenho em preto e branco. E quando eu digo aprendi a fazer, eu aprendi a fazer do jeito que eu queria, porque eu já fazia desenho em preto e branco antes. E que foi esse que o desenho meio que a coisa clicou pra mim. Eu fiz ele em março, é um desenho da Leia, tá vendo? Se eu tiver que ser desmonetizado, vai ser desmonetizado. Eu nem sou monetizado, mas se eu tiver que ser bloqueado, deletado do meu canal, vai ser por agora, porque eu vou ter que mostrar alguns dos meus desenhos. Eu tentei bloquear o máximo possível, mas se o YouTube tiver que encrencar, vai ser dessa vez. Então vamos torcer para não dar merda. E nesse desenho aqui foi um desenho que foi quando eu senti que deu um estalo, sabe? Eu aprendi o que eu queria aprender em relação a desenhar em preto e branco. E o que é isso que eu aprendi? Eu já desenhava em preto e branco há um tempo atrás, mas se eu pegar esse desenho aqui e colocar do lado, esse aqui é um desenho mais antigo, eu fiz esse aqui em 2020, eu acho. E se você comparar esses dois desenhos, você vai ver que esse desenho da Leia tá muito melhor. E isso é uma coisa que eu simplesmente aprendi nesse desenho. Eu já vim estudando que eu queria achar esse estilo, que é um estilo de desenho em preto e branco, parecido com 2 artistas que eu gosto muito, que são esses 2 artistas aqui, ó. O da esquerda é o George Orion e o da direita é a Hamlet Machine. Eu gosto muito do estilo de desenho em preto e branco dos dois, e eu tenho estudado a arte deles há muito tempo, e testando, treinando, até tentar chegar a uma mistura dos dois que eu fico satisfeito. O jeito que eles desenham, eles não usam muitos tons, eles normalmente usam poucos tons, é um preto, um branco e um tom médio, que isso é algo que eu queria fazer, eu não queria usar muito tons, não queria usar muitos tons de cinzas, muitos valores diferentes, queria manter uma coisa simples. E eles também têm silhuetas, tá vendo? As silhuetas dos personagens deles são muito fortes, que isso é uma coisa que você tem que planejar muito quando você vai fazer o desenho, tipo, você já tem que ter essa ideia na cabeça antes de começar. Eles têm um meio tom em alguns lugares, tipo, olha aqui o rosto, tá vendo? Ela aqui usou um meio tom no rosto, ele também usou um meio tom no rosto, aqui no pescoço. Então é um uso bem estratégico dos meios tons para poder trazer interesse para algumas áreas do desenho. Então, no geral, o que eles conseguem fazer, eles conseguem fazer muito, eles conseguem fazer um desenho muito... A composição do desenho é muito bem refinada, com muito pouco. Ou seja, que é um tom de preto, um tom de claro e com muito poucas rachuras e muito poucos tons médios. Isso é algo que eu queria aprender a fazer. Eu não queria copiar eles, a ideia não era essa, mas eu queria meio que absorver esses aspectos dos desenhos deles que eu gosto. E eu acho que nesse desenho aqui, ó, eu meio que achei esse lugar entre um e o outro, que não é bem um nem bem o outro,
mas que é bem confortável para mim fazer esse tipo de preto e branco. E eu meio que sinto que eu achei ele nesse desenho. E foi por isso que, por conta disso, você vai ver que daqui em diante, que foi aqui em março, quando eu descobri isso, quando eu sinto que eu acertei isso, foi aqui em meio de março, eu comecei a fazer só preto e branco, tá vendo? Porque eu queria reforçar essas skills que eu aprendi. Eu queria ter certeza que eu aprendi o que eu aprendi, entendeu? Então meio que o ano todo teve, lógico, aqui ó, em outubro teve coisa colorida, em novembro também teve coisa colorida, mas no geral foi bem preto e branco, porque eu queria reforçar bastante essas skills que eu senti que eu aprendi nesse desenho aqui. Então foi isso. Eu acho que esse foi uma das coisas mais importantes de 2024. Foi eu ter conseguido achar esse estilo de desenho em preto e branco que captura os elementos, os aspectos que eu gosto desses dois artistas que são grandes inspirações, mas que não fico copiando o estilo deles. Ainda eu sinto que é um estilo meu, mas que eu sinto que eu consegui absorver esses aspectos deles que me agradam. E eu achei meio que um meio tom, meio termo assim entre os dois e que eu consigo fazer mais com menos, que é o que eu gostava, que eu gosto na arte deles, entendeu? Então isso foi uma das coisas de 2024 mais importantes, na minha opinião. A outra coisa foi começar a fazer séries, basicamente foi isso. Por conta dessa mudança, você vai ver aqui, ó, 1, 2, 3 séries bem grandes e várias séries pequenas. E eu já tinha essa vontade de começar a contar histórias mais compridas e fazer séries mais longas há um bom tempo. E eu já tinha até feito algumas. Eu fiz uma historinha, né, uma comic da Velma no ano passado, ou foi no ano passado ou retrasado. Eu fiz uma outra HQ da Zelda também há uns anos atrás. Mas eu nunca tinha me firmado muito nesse formato de histórias longas, porque eu ainda desenhava muito demorado, eu não tinha ainda achado esse estilo de preto e branco que eu realmente gosto e que funciona. E esse ano eu encontrei, então por conta disso eu consegui focar nessa ideia de colocar séries. E aí tem alguns motivos porque que eu considero que séries foram uma coisa positiva para mim. Eu vou colocar aqui alguns desenhos de uma série da minha série favorita desse ano, que foi esse desenho aqui, ó, da série dos gigantes, tá vendo? Eu fiz a série e eu colocava pedacinhos de texto junto dela para poder completar a storytelling da imagem, né? A imagem mostra uma parte da história e o texto complementa isso com mais informações. Então meio que não é exatamente uma comic, é mais um livro de história, né? Que eu peguei inspirado naquelas historinhas da Xuxa antigas, quer ver? Deixa eu ver se eu encontro para mostrar aqui. Aqui, ó, tá vendo? São meio que história de conto de fadas, e é dessa série de livros aqui, ó, da Xuxa. Tá vendo? Quando eu era criança, eu juntava esses livros, eu gostava muito das pinturas e tal, e aí eu colecionava, eu perdi tudo, mas depois eu achei uns scan online, e eu falei, caraca, maneiro. E tá vendo? É uma forma de contar história que envolve um desenho grande, né? Um bocadinho de texto, que eu acho que combina bem, porque você consegue... Quando você faz um HQ, você tem que... A prioridade da HQ é a leitura das imagens, é você ter a sequência que funciona, é a história funcionar, certo? Eu sinto que nesse estilo de formato de livro, né, de conto de fadas, assim, você consegue ter a história acontecendo, né, com texto, mas ao mesmo tempo você ainda consegue dar foco na imagem, entendeu? A imagem ainda é muito importante e eu gosto, né, a minha prioridade é a imagem. Então eu acho que esse formato ele combina muito bem para gente que trabalha com nosso work, porque você consegue focar ainda na imagem, que é o porquê que as pessoas procuram o seu desenho, mas ainda adicionar o storytelling, sem sacrificar a parte artística mesmo, visual da coisa. Então isso é um formato que eu gostei muito, funcionou bem para mim. E eu sinto que aqui nessa série dos gigantes eu meio que consegui esse formato. E aí tem alguns motivos, né? Um dos motivos é isso, que eu sempre quis começar a mexer com história e achar um formato que me deixasse contar histórias sem sacrificar os desenhos, e esse formato ficou bom. A outra vantagem é que, se você olhar aqui, ó, só nessa HQ aqui, nessa historinha dos gigantes, que foi a principal, aqui eu tenho... essa foi a maior HQ, a maior série de todas. Essa que teve 18
páginas, tá vendo? Se contar as capas, dá 20 páginas. Por que que isso é bom? Você consegue fazer, como é em preto e branco, você consegue fazer mais páginas, né? Tipo, uma semana eu acho que eu consigo fazer umas 3 páginas dela. De segunda a sexta-feira, trabalhando em torno de 8 a 10 horas por dia, você consegue fazer umas 3 páginas. E você conseguindo fazer 3 páginas por semana, quando se você terminar em, digamos, uns 2 meses, você termina a sua série em 2 meses. Depois que você terminar a série em 2 meses, e você tiver, que nem nesse caso, 18 páginas, se você postar uma página por semana, no Twitter, nas suas redes sociais, você vai ter 18 semanas de postagem. Isso dá o quê? 4 meses? 5 meses? 5 meses com um post de desenho novo toda semana. E isso pra gente é muito importante, entendeu? Você mantém o algoritmo do seu lado, assim, você toda hora tem uma postagem nova. E isso eu falo, pelo menos no meu modelo, funciona muito bem. Toda vez que eu posto uma página nova, semana, eu trago eu trago novos subscribers. Porque é assim que o algoritmo funciona. Você está postando coisa nova para ele divulgar suas coisas novas e você poder ganhar, né, mais pessoas vendo o seu desenho, isso traz novos patrões, e é assim que funciona. Infelizmente, esse é o, esse é o, essas são as regras do jogo, digamos assim. Postagem de coisa nova é importante. Então, uma das vantagens dessa da série é isso, você tem postagem para várias semanas. Então, leva um tempo para você terminar ela, né? Leva um mês por aí, um mês e meio. Mas em compensação, depois que você terminar, você tem postagem para muito tempo. Então, se você nesse meio tempo de postagem você terminar mais uma série, você vai criando um backlog maior de postagens, que você mantém seus sociais ativos e está sempre ganhando patrões novos. Então, isso é muito importante para a parte prática do negócio, meio que é muito bom. A outra coisa boa é que quando você, por mais que hoje tenham criado inteligência artificial que consegue copiar nosso estilo de desenho, inclusive volta e meia me mandam, esse cara aqui está copiando o seu desenho com a inteligência artificial. E várias vezes manda até o mesmo cara. Tem um cara que copiou bem copiado, assim, fez uma IA bem treinada no meu negócio, que solta umas coisas que você percebe que é igual ao meu estilo, assim, tá tentando copiar bem próximo mesmo. Então, meio que essa é uma batalha perdida. A gente, tipo, já era. Esse pessoal de inteligência artificial tá aí e eles vão copiar o trabalho de todo mundo e não tem nada que a gente pode fazer. Mas o que eles não podem copiar é o nosso talento, são as nossas boas ideias, são a nossa sensibilidade artística. E eu sinto que contar uma história faz parte dessas habilidades artísticas que você precisa. E eu digo isso como um todo, para fazer um bom filme, para fazer uma boa série, até para fazer uma boa música. Existe uma forma de você contar uma história na música, e se você não. E quando eu falo contar uma história, não é uma coisa direta, tipo, aconteceu A, B, C, D, não. Às vezes você conta uma história de forma meio alegórica. Então, assim, contar história é uma habilidade artística antiga e muito importante. E aí eu acho que hoje em dia é mais importante ainda, porque isso é o tipo da coisa que inteligência artificial não tem como te roubar ainda. O seu estilo de contar história, o tipo de história que você conta, os temas que você aborda, tudo isso é coisa que só pode vir de você. Pode ser que eles consigam copiar isso no futuro? Não duvido, pode. Mas por enquanto isso é só nosso. Então eu acho que é importante por esse lado, entendeu? Você acaba criando mais uma coisa única sua para dificultar que as pessoas roubem de você. Então, essa parte de histórias foi importante para mim nesse sentido também. Meio que criando mais uma dificuldade deles tentarem tornar a gente obsoleto, né? Artistas obsoletos ao longo do tempo. Então, é isso. E a outra coisa, a última coisa, que meio que faz parte do que eu falei na primeira parte da postagem, é basicamente engajamento. Ser humano gosta de história, né? Ser humano gosta de uma boa história, tanto que a gente cria histórias desde sempre. E então, naturalmente, se você está postando história, as pessoas vão ter mais interesse para saber o que aconteceu depois. As pessoas vão comentar: será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? E isso cria mais engajamento. E para a gente, né, para o algoritmo, para o nosso trabalho, quanto mais engajamento, mais visibilidade a gente tem, maior a probabilidade de a gente continuar trabalhando. Então, eu, pelo menos, descobri que ter uma história no seu conteúdo aumenta o seu engajamento. Para mim, isso é verdade. Funciona bem claramente quando eu olho meus números e tudo mais. Eu sempre vejo que
histórias criam mais engajamentos, engajamentos trazem mais visibilidade, visibilidade traz mais patrons e tudo mais. Então, por esse lado também foi positivo. Então, acabou que essa parte toda de séries, de histórias, foi boa em todos os ângulos. Era algo que eu já queria fazer, me estimulou a aprender a desenhar em preto e branco do jeito que eu queria desenhar, e isso é um estilo que eu gosto. Então, foi um sucesso e aumentou o engajamento, dificultou a inteligência artificial. Então, assim, para mim, essa parte de preto e branco foi meio que por todos os lados. E, então, isso foi muito positivo. E, então, essa foi a maior coisa, as duas maiores coisas de 2024 foi aprender o preto e branco que eu queria, o estilo de preto e branco que eu queria desenhar, e começar a focar bastante em séries e histórias. Mas uma outra coisa que eu queria mostrar é que se você olhar aqui, ó, tem alguns meses, tipo aqui, ó, fevereiro teve um, março teve um também, em dezembro aqui teve um desenho, outubro também teve um. E o que é isso aqui? De vez em quando, durante o ano, mesmo eu estando trabalhando com bastante séries, eu escolho um desenho em alguns meses do ano para fazer ele mais detalhado. Eu vou mostrar eles aqui, que aí fica melhor de mostrar o que eu considero ser detalhado. Esse daqui é um desenho que ficou bem detalhado. Provavelmente esse aqui é o meu desenho favorito esse ano. Dá pra ver que ele é bem detalhado mesmo. Dá um zoom aqui na cara da mulher. Tá vendo? Bem detalhadinho, com bastante textura e tudo mais. E tem esse aqui também, tá vendo? Bem detalhadinho, todas as texturas certinhas, bastante linha fininha, assim, reflexo, material diferente. Deixa eu ver aqui se tem mais um. Esse aqui eu não tenho como mostrar muito, porque esse aqui foi o último desenho que eu fiz em 2024. E ele não tá nem publicado ainda, então não dá para mostrar muito dele, até porque também, né, não dá para mostrar muito naturalmente, porque tem putaria. Então, se eu já estou correndo risco com tudo censurado, se eu não censurasse, com certeza esse canal ia pro beleléu. Mas, né, de novo aqui dá para você ver o rosto da orc aqui, com até as pintinhas e os cabelos e tudo mais, tudo detalhado. E por que eu tô apontando esses desenhos? É porque, por mais que eu goste de desenho em preto e branco, e eu acho que essa coisa de storytelling realmente chama muita atenção, as pessoas ainda gostam de desenhos bem detalhados e elas, tipo assim, isso ainda é visto como mais qualidade, entendeu? Um desenho como esse aqui sempre vai ser visto como algo de muito mais qualidade do que um desenho como esse. Por mais que eu, por exemplo, prefira esse desenho, goste mais de desenhar esse desenho e acho esse tipo de desenho muito mais interessante, para o civil, né? Para a pessoa normal que só olha o desenho de vez em quando, ou só aprecia o desenho e olha, acha bacana, ela ainda vai preferir esse tipo de pintura. Porque tem mais detalhe, porque tem mais coisa para olhar, porque você tem cada detalhe da imagem, você pode perder bastante tempo olhando, porque tem reflexo, tarará, tarará. Isso é fácil de chamar atenção, né? Fora que é colorido também, o colorido as pessoas gostam de coisas coloridas. Então, o que eu quero dizer é só que durante o ano eu tomei cuidado para, de tempos em tempos, pegar um mês ou outro e fazer um desenho mais detalhado, um desenho com bastante detalhezinho, bastante coisinha, para poder manter esse interesse, entendeu? As pessoas gostam disso. Então, mesmo tendo essa coisa toda da série que eu gostei, tararau, eu ainda tomei esse cuidado de manter alguns desenhos mais detalhados durante o ano para manter, né? Manter as pessoas que gostam desse tipo de desenho, pelo menos terem algumas coisas desse tipo durante o ano para chamar a atenção. E esse tipo de desenho bem detalhado, assim, ele acaba sendo né, retweetado e repostado, e comentário e tal. Então ele também traz um certo engajamento que o desenho em preto e branco não tem como trazer. Então é meio que, digamos assim, o desenho em preto e branco ele mantém uma estabilidade de postagem, uma estabilidade de pessoas vendo a sua série e compartilhando, mas esses desenhos que são super detalhados, super coloridos, super arrumadinhos, eles têm uma chance maior de estourar, digamos assim, de ser bem compartilhado e acabar chamando bastante atenção, e meio que são, digamos, técnicas diferentes, né? São técnicas diferentes de tentar chamar a atenção para o seu desenho,
mas cada uma tem seus prós e contras. Porque, por exemplo, um desenho desse aqui, isso é uma imagem. Eu levei quase 2 semanas para fazer ela. Então, nesse meio tempo, eu teria feito 6 páginas de uma série. Então, sempre tem tem que analisar bem esse pró e contra às vezes, fazer um desenho bem detalhado, que vai levar tempo, mas que tem uma boa chance de estourar, né? Uma boa chance de ter uma visibilidade boa, mas também fazer essas séries ou desenhos mais simples para você ter uma constante de postagem e estar presente sempre, entendeu? Então, é um equilíbrio que eu tento manter. Beleza? Então, essas foram as coisas que eu achei mais notáveis do ano de 2024, que é a questão de que eu aprendi a desenhar o preto e branco do jeito que eu gostaria, que eu investi nessa questão de séries, mas que ainda assim eu mantive alguns desenhos mais detalhados durante o ano para, primeiro, manter o interesse das pessoas que gostam desse desenho e também para você não esquecer, entendeu? Se você ficar, é que nem andar de bicicleta, se você ficar muito tempo sem fazer, você enferruja. Então, desenhar com pintura e fazer uma coisa bem detalhada e meio que empurrar suas skills o máximo que você puder, é importante você fazer isso de vez em quando, para você não esquecer e você não enferrujar e se acostumar com um estilo de desenho só, ou então com uma parte do desenho só, tipo, no desenho preto e branco, você está exercitando composição, você está exercitando umas coisas. No desenho colorido e com detalhes, você vai exercitando texturas, você vai estar exercitando detalhamento. Então, são aspectos diferentes para cada um desses desenhos. Então, é importante você meio que nunca esquecer um deles completamente, entende? Então é isso. Isso são as coisas que eu achei importantes de 2024, mas agora eu quero só falar de alguns desenhos específicos que eu gostei muito e por que eu gostei deles. Eu acho que pode ser interessante, certo? E esses aqui não são necessariamente importantes, mas sim só coisas que eu gostei, desenhos que eu gostei e por que eu gostei, certo? Então vamos lá. O primeiro dele foi esse desenho da Leia, que eu até mostrei ali agora, porque eu acho que nesse desenho eu consegui usar o máximo das minhas skills. Ele tem, então, digamos assim, o melhor tipo de cor que eu consigo fazer, o melhor tipo de textura que eu consigo fazer, a melhor composição de valores que eu consigo fazer, o melhor storytelling que eu consigo fazer. Tipo, eu realmente tentei fazer o meu melhor em todos os aspectos desse desenho, e eu acho que eu consegui. E eu acho que ele também, apesar de ser uma pintura, então, quando você está fazendo pintura, né, você precisa meio que... Ela é bem representativa, entendeu? Então, a pele tem que parecer uma pele, o cabelo tem que parecer cabelo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, como um todo, mesmo tendo que ser representativo, eu acho que eu ainda consegui manter um pouco do meu estilo mais solto de pincelada aqui, tá vendo? Aqui também. Eu misturei meio que áreas mais renderizadas, como a pele dela, com áreas mais soltas, que nem essas almofadinhas aqui. Então eu acho que, digamos, não foi o meu desenho mais divertido de fazer, não foi o que eu mais me diverti fazendo, mas eu acho que foi o que eu consegui fazer do meu melhor, entendeu? Se eu tivesse que pegar um desenho de todo o meu ano e colocar para falar assim, ó, qual que é o desenho que representa o máximo das suas skills, provavelmente seria esse aqui. E é uma pena aqui que eu nem consigo estar mostrando as melhores partes do desenho, porque são as áreas que eu gastei mais tempo, que são as áreas, né, explícitas. Então eu não consigo mostrar elas, então não consigo mostrar o melhor do desenho, mas é isso. Esse aqui eu considero o melhor que eu fiz esse ano. Agora, mudando completamente para, digamos, o melhor das minhas skills, para o que eu me diverti mais, foi essa sériezinha aqui, uma sériezinha de 5 desenhos, fanboys, que isso aqui foi uma coisa bem bacana que eu fiz esse ano, depois que eu aprendi a desenhar preto e branco do jeito que eu queria, eu consigo fazer isso mais rápido. E por conseguir fazer mais rápido, eu consigo fazer esses sketches, que são simples, que eu faço, sei lá, um por dia, dependendo do negócio. E ele passa uma ideia simples e fácil. Então, em vez de só escrever na minha enquete lá, vou fazer um fanboy surfista, ou então vou fazer um fanboy gladiador, vou fazer um fanboy robozinho, uma coisa assim. Eu posso fazer um desenho mesmo e mostrar a minha ideia e deixar os meus patrões votarem com uma ideia melhor do que eu estou querendo fazer. E também esse formato é um jeito fácil de tirar uma ideia que está na minha cabeça e colocar no papel. E ele não é trabalhoso, não é demorado, é bem divertido. Então eu gostei muito dessa sériezinha de 5 desenhos que eu fiz para essa enquete. Todas elas bem simples, só em preto e branco.
mas todas elas passam a ideia, os personagens têm bastante personalidade, você consegue entender a história que eu estou tentando contar bem facilmente. Então foi muito divertido. Eu acho que essa sériezinha foi o que eu mais me diverti assim, no ano, provavelmente, fazendo. E esse desenho aqui em específico eu acho que foi o meu favorito dessa série. Porque você pega bem a personalidade, conta bem a história. Eu não sei, simplesmente gostei muito dessa sériezinha. Foi provavelmente a sériezinha que eu mais me diverti fazendo, assim, que o processo de criar ela foi divertido, porque eu tô constantemente engajado, entendeu? Eu tô constantemente tomando decisões, e depois que eu tomei as decisões, eu não perco mais muito tempo nela. Tipo, eu quero fazer um sidekick robozinho para esse fanboy. Eu faço ele rapidinho, eu consigo mostrar as formas e mostrar o equipamento, tudo sem perder muito tempo, tudo é muito ágil, e então não dá tempo das ideias ficarem sem graça, entendeu? A ideia vem e ela vai para o papel rápido. E eu gostei muito disso. Essa sériezinha que provavelmente foi a que eu mais me diverti o ano todo. E acabou que no final desses 5 foi esse fanboy aqui que foi votado, que é um fanboy guerreiro, né? Inspirado tipo num Conan, uma coisa assim. Ele acabou virando uma série de 6 páginas, colorida e tal, que eu não tenho como mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho como mostrar alguma coisa dele aqui. Ah, eu tenho isso aqui, ó. É o melhor que dá para mostrar. Esse aqui é a primeira imagem da série. Aí você vê que ele já ganhou cor e tal. Não, não é melhor, eu acho que as imagens mais para frente da série ficaram melhores. Essa aqui eu achei que ficou mais ou menos, mas já ficou legal. E é isso. Aquele personagem lá virou essa sériezinha aqui. E foi bacana, foi bacana. Eu vou fazer mais disso esse ano com certeza. A outra coisa outra série que eu gostei muito, também é de fanboy, foi essa série aqui, ó. Essa série do fanboy da floresta. Ele é tipo como se fosse um fanboy bruxo, um fanboy espírito da floresta, uma coisa assim. E o que eu gostei nessa série foi que, primeiro, ela reforçou bem o que eu senti que eu aprendi com a parte de preto e branco. Eu senti que eu consegui refinar aquelas coisas que eu aprendi com essa série, porque ela foi longa, ela teve umas 16 páginas, e ela toda em preto e branco assim, então eu sinto que eu consegui refinar aquelas coisas que eu aprendi. Segundo, eu senti que o meu storytelling tá mais amadurecido nessa série, eu consegui contar uma história bem coesa, eu acho que tem um começo e um fim. O tom dela era o tom que eu queria, que era um tom meio como se fosse um conto de fada, meio dark, uma coisa meio... Essa série foi inspirada naquele filme A Bruxa, então tem esse tom meio dark, mas ao mesmo tempo sensual, né, porque é uma série erótica. Então, eu não sei, eu sinto que essa série foi o meu foi a minha série mais madura, digamos assim. A mais madura em relação às minhas qualidades como um contador de história. Não como desenhista, entendeu? Mas como contar uma história. Eu senti que foi o meu melhor em relação a contar história. E foi muito divertida porque eu consegui pegar vários pontos da história diferente e eu consegui evoluir os personagens durante a história. Ela começa de um jeito, termina de outro. A estética dela ficou bem dentro do que eu queria, que é essa coisa de conto de fadas, com aquele formato né, que tem uma página de história, com uma imagem e um textozinho. Então, eu não sei, eu sinto que essa história saiu bem do jeito que eu queria. Eu tinha uma visão para ela e eu consegui colocar ela no papel conforme ela estava na minha cabeça, assim. Saiu bem coesa do jeito que eu queria. Os personagens, as tomadas, a história, a parte erótica, tudo se encaixou como eu queria que ela se encaixasse, então foi muito bacana, foi muito divertido. E essas páginas todas eu fiz elas bem rápidas, essa daqui provavelmente foi uma das páginas que mais demorou, levou um dia, mas, por exemplo, essa aqui que é a última página, eu acho que eu fiz ela em 3 horas, esse desenho, 2 horas talvez. Então tudo foi bem agilidade, entendeu? Foi bem rápido e foi muito divertido, e eu acho que eu acertei. O que eu queria fazer, eu consegui fazer. Não é, digamos assim, a coisa mais complexa que eu já fiz, mas o que estava na minha cabeça é o que foi o papel. Então isso me deixou muito satisfeito. E a última coisa foi esse desenho aqui que eu não tenho como mostrar muito, que foi o último desenho de 2024, que depois de passar 2024 todo desenho em preto e branco, aqui entra o meu objetivo para 2025, que é basicamente pegar o que eu aprendi de preto e branco, que é como desenhar mais simples, mais rápido e conseguir uma leitura
clara dos elementos da página e a silhueta. E, digamos assim, o que eu consegui aprender a fazer em preto e branco, que são aquelas skills que eu fiz em preto e branco, que eu senti que tá com uma boa leitura, tá rápido, tá do jeito que eu quero pegar aquilo ali agora e conseguir transferir isso pro colorido. Porque, em teoria, o preto e branco e o colorido, você ainda tá pintando as mesmas coisas, entendeu? Tipo, não deveria... Digamos, a dificuldade que você tem de transformar algo em preto e branco para colorido é puramente mental. O, a parte física do que você está pintando, você pinta mais ou menos a mesma coisa. Você tem mais ou menos a mesma quantidade de trabalho prático. O difícil é você organizar o colorido e o preto e branco tudo na sua cabeça de forma que você faça de uma vez só e que seja rápido. E meio que esse é o meu objetivo para 2025, é conseguir fazer coisas coloridas com a mesma agilidade e com as mesmas qualidades técnicas que eu acho que eu consegui atingir com preto e branco. E esse desenho aqui, que é um desenho da mulher orc, gigante, com os carinha que capturaram ela, os seres humanos pequenininhos, eu acho que eu meio que comecei um pouco nesse caminho, entendeu? Tipo, se você olhar aqui, a cara desse sujeito, ele tá colorido, mas apesar de estar colorido, ele ainda tem aquela mesma leitura que eu gostei do preto e branco. A silhueta dele está bem clara, a expressão do rosto dele. Ele tem áreas em que o preto está bem, né, que a área escura está bem escura, tem áreas que a área clara está bem clara. Tipo, tá tudo bem coeso e fácil de entender. E meio que é isso que eu queria com o meu desenho preto e branco. E aí, esse aqui foi a minha primeira tentativa de tentar puxar essas qualidades do preto e branco para o colorido. E eu acho que ficou bacana. Eu já gostei do jeito que ficou esse aqui. Então, provavelmente em 2025 eu vou passar uma boa parte dele tentando fazer isso, fazendo mais desenhos coloridos, claro, com bastante desenho preto e branco também, mas tentando mais colorido e tentando fazer esse colorido ter a mesma simplicidade e o mesmo ritmo que eu tenho com o meu desenho preto e branco. Porque o ideal é que eu quero achar um estilo meu em que eventualmente ele vai ser um desenho colorido, em que eu não vou pensar muito, entendeu? É simplesmente o meu estilo de fazer e ele vai juntar tudo que eu tô aprendendo em preto e branco, colorido, e juntar tudo isso num estilo único e fácil de fazer, em que eu não gasto muito tempo, em que eu consigo colocar minhas ideias e que dê, digamos, o produto final com a melhor qualidade possível que eu consigo fazer dentro de um tempo em que eu ainda estou interessado naquele projeto. Porque o meu problema com o desenho preto e branco até hoje é isso. Meus desenhos coloridos eram esse. Os desenhos coloridos, eles cresciam demais. Tipo esse desenho aqui da Leia. Ele levou quase 2 semanas fazendo. Porque quando eu trabalho com cor, as coisas mudam na minha cabeça e demoram mais. E eu não quero que isso aconteça em 2025. Eu quero que meus desenhos coloridos tenham a mesma agilidade dos meus desenhos em preto e branco. Mas para isso eu sinto que eu vou ter que estudar muito, eu vou fazer vários testes, vou ter que errar, tarará, tarará. Mas bem que esse é o plano para 2025. Esse é o objetivo. Conseguir evoluir isso aqui para um estilo único, em que junta o que eu gosto do preto e branco com o que eu gosto do colorido, mantendo a simplicidade e o ritmo do processo criativo. E é isso, minha gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido bacana. Dá uma olhada aí em tudo que eu fiz em 2024. Espero que tenha sido interessante, pelo menos. E é isso. A gente se fala no próximo vídeo. Espero que o ano novo de vocês tenha sido bacana, o Natal, tenha sido tudo divertido. Aqui foi bacana. Eu fiz mudança bem no meio do ano, da virada do ano. Tava fazendo mudança, encaixotando coisa. Foi uma correria danada, mas agora eu já tô na casa nova, tá tudo em paz. E vou tentar voltar a colocar vídeos mais regularmente, porque, né, as coisas em ordem agora, acabou a correria de fim de ano, acabou tudo. Em teoria, voltamos à rotina. Valeu? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês. Até a próxima.